A união estável, ela é reconhecida como uma entidade familiar, composta pela relação entre um homem e uma mulher. No entanto, por isonomia, também protege a relação composta por pessoas do mesmo sexo, a chamada união homoafetiva. Importante ressaltar que para se estabelecer uma união estável, é preciso que as pessoas estejam desimpedidas, ou seja, não podem estar casadas, não podem estar em uma outra união estável. Mas, por exemplo, o separado de fato pode sim estabelecer uma união estável. A formalização também não é um requisito necessário para que se reconheça a união estável, diferentemente do casamento. Muitas vezes, até, o reconhecimento da união estável, ela acontece quando já há dissolução do casamento, a fim de garantir algum direito. É a chamada ação declaratória de união estável, cujos efeitos retroagem à data do início da união. Quais os requisitos necessários para se constituir uma união estável? Vamos lá. Convivência pública, duradoura, contínua e com a finalidade de constituir família. Vamos analisar um a um. Convivência pública. Tem de haver uma certa notoriedade. O casal tem que viver como se casado fosse. Aquele casal que se encontra de forma secreta não pode vir posteriormente alegar que faz parte de uma união estável. Tem que ter publicidade. Convivência contínua e duradoura. Tem que ter uma certa frequência, uma certa durabilidade. E outra, não pode computar as idas e vindas do casal para que seja então declarado que existe aí uma união estável. Não, tem que ser algo contínuo, algo duradouro. Outro requisito, finalidade de constituir família. Veja, aqui não quer dizer que para se reconhecer uma união estável, é preciso que o casal tenha por finalidade ter filhos. A prole não é uma condição para que seja reconhecida a união estável, e sim o quê? O propósito de uma vida a dois, o propósito de construir uma vida conjuntamente. É diferente de um contrato de namoro, ainda que o casal more junto sobre o mesmo teto, não exista esse propósito. Aliás, tem muito casal fazendo contrato de namoro como uma forma de camuflar, de esconder a união estável. E muitas vezes esse contrato pode ser considerado nulo. Agora nós vamos falar sobre os direitos da união estável. Primeiro direito, direito ao regime de bens. Na união estável, prepondera o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Mas nada obsta que o casal opte por um outro tipo de regime, por exemplo, o regime da separação de bens. Mas aí, neste caso, deverá haver um contrato, algum termo por escrito que defina uma outra forma de regime, tá? Muitos casais estabelecem, seja por escritura pública, por instrumento particular, o contrato de convivência. O contrato de convivência visa justamente declarar a existência para que não haja dúvida da existência da união estável. Isso ajuda muito para que alguns direitos sejam assegurados, ajuda muito a usufruir de alguns benefícios, por exemplo, um benefício de participar de um clube, de associação de um clube, ser beneficiário de um plano de saúde. Então acaba por muitos casais já deixarem bem certo a existência da união estável para facilitar até lá para frente, por exemplo, o recebimento de uma pensão por morte, facilita bastante. Outro direito inerente à união estável é o direito ao nome, ou seja, o companheiro que deseja inserir o sobrenome do outro poderá ingressar com uma ação para tanto, desde que haja a anuência aí do parceiro. No estado de São Paulo, nem há necessidade de ingressar com uma ação. Basta o casal comparecer no cartório de registro de notas e já fazer a inserção do sobrenome, o que facilita já bastante, né? Mais um direito, direito à adoção conjunta. Então, aqueles que estabelecem uma união estável podem sim adotar, né? Podem adotar, vir a adotar um filho.
também abrange aí a possibilidade de um companheiro adotar o filho do outro, que é a chamada adoção unilateral. Mais um direito, o direito à habitação, direito real à habitação. Então, numa eventual sucessão, tem o direito à preferência do imóvel onde se constitui o lar, né, dos companheiros nesta relação. O direito inerente à união estável é o direito de figurar como herdeiro. Ou seja, os companheiros acabam por podem herdar os bens adquiridos antes da união estável. Por exemplo, uma doação. Então, aí, neste caso, eles figuram como herdeiros. É importante diferenciar que, na união estável, os companheiros podem ser meeiros e herdeiros. Meeiros, eles compartilham os bens adquiridos onerosamente durante a união estável. E também herdeiros, por quê? Porque eles acabam por herdar os bens adquiridos antes da união estável. Por exemplo, como eu falei agora há pouco, a doação, tá? Mais um direito inerente à união estável, direito ao alimento, a pleitear alimentos. Então, aquela parte mais dependente, né, ela pode vir, sim, a pleitear os alimentos. Mas é importante também frisar que o beneficiário credor dos alimentos, se ele constitui uma nova união estável, se ele constitui um casamento, cessa esse direito ao recebimento desta pensão alimentícia. A união estável também permite a conversão em casamento, mas aí nesse caso é preciso se valer da esfera judicial. E os efeitos da sentença retroagem lá desde o início da união estável, tá bom? Uma outra questão e muito importante refere-se ao reconhecimento da união estável pós-morte. É possível? Sim, é possível. E neste caso, a ação deve ser face aos herdeiros e não face ao espólio. O divórcio é um direito do cônjuge, pode ser pedido a qualquer tempo. É um direito potestativo e incondicionado. Potestativo porque não pode ser negado. O parceiro tem que sujeitar-se à vontade do outro. E incondicionado. Por quê? Porque não pode impor condições. Por exemplo, eu vou te dar o divórcio se você sair da casa. Eu vou te dar o divórcio se você me der a guarda dos filhos. Eu vou te dar o divórcio se você me der o carro. Não pode. É um direito incondicionável. Para facilitar, é possível divorciar-se mesmo sem fazer a partilha dos bens comuns. Também é possível divorciar mesmo que haja débito de obrigação alimentar. E onde deve ser proposto o divórcio? Em qual cidade? Vamos lá. Primeiro, no domicílio de quem tem a guarda dos filhos menores e incapazes. Se não tem filhos menores ou incapazes, na cidade em que vivia o casal. Mas se nem vive mais nesta cidade, no domicílio do réu, então. E um parêntese, se o divórcio tiver qualquer ligação com a Lei Maria da Penha, neste caso deve ser proposto no domicílio da mulher. Precisa da participação do Ministério Público somente se houver filhos menores ou incapazes. A partir da sentença de divórcio, não é possível restabelecer o casamento anterior. Então, no caso de uma eventual reconciliação entre o casal, ou viverão numa união estável ou poderão constituir um novo casamento. E em eventual sucessão, o ex-cônjuge também não mais terá direito à herança. A sentença do divórcio é desconstitutiva, ou seja, cessa os direitos e deveres entre os cônjuges, devendo ser averbada na certidão de casamento. Por ser uma sentença desconstitutiva, é importante que a questão dos alimentos seja definida nesta ocasião, porque depois não mais poderá ser discutida. Vale lembrar que o divórcio em nada modifica os direitos e deveres entre os pais e os seus filhos. Divórcio extrajudicial, que é o famoso divórcio realizado via cartório de notas. É tudo muito rápido, é tudo muito fácil, no entanto, nem todo casal poderá fazer uso deste recurso. Vamos aos requisitos. O casamento deverá existir há mais de um ano. Não pode haver discordância entre as partes.
O casal deverá ser assistido por advogado ou defensor público, podendo ser o mesmo advogado para ambos. Também não poderá ter filhos menores, incapazes ou nascituro. Por quê? Porque nestes casos é preciso a participação do Ministério Público, o que ocorre na esfera judicial. A questão do nome também deverá ser definida, se o casal irá ou não permanecer com o nome de casado. Também deverá ser declarada a existência ou não de bens comuns. Havendo bens a serem partilhados, a partilha também poderá ser feita, mas nada obsta que o casal prefira fazer posteriormente. A questão dos alimentos também deverá ser abordada. E atenção aqui, se não for abordada nesta ocasião, não mais poderá ser questionada. É possível separação extrajudicial via procuração? Sim, mas o procurador não pode ser o mesmo advogado que esteja assistindo as partes. Lavrada a escritura, pode voltar atrás? Não. Por quê? Porque estamos diante de um ato irretratável, de forma que não pode se restabelecer o matrimônio anterior. Quais os documentos necessários para a separação extrajudicial? Vamos lá. O casal deverá apresentar certidão de casamento ou pacto antinupcial, documento pessoal, comprovante de residência e, havendo bens móveis ou imóveis, os respectivos documentos. As custas processuais também deverão ser pagas. Ao final será lavrada uma escritura pública de divórcio, que terá os mesmos efeitos de uma sentença judicial. E aí, acabou? Não. Feito isso, o casal deverá providenciar a averbação dessa escritura pública na certidão de casamento, no cartório onde foi oficializado o matrimônio. É tudo muito rápido, é tudo muito fácil. É o ordenamento jurídico buscando acelerar o exercício do direito. O que é a guarda compartilhada? É aquela em que a guarda da criança e do adolescente é concedida aos dois, ao pai e à mãe. Ambos irão participar da vida, da educação dos filhos. Ambos têm poder de decisão. Por exemplo, em qual escola vão estudar, decidem juntos se vai ou não fazer atividade extracurricular, se vai poder viajar com os pais dos amigos. Embora o casal não esteja mais juntos, ambos participam da criação, educação, imposição de limites. Por quê? Porque a guarda pertence a ambos. A guarda compartilhada é a regra. Então, a criança ou adolescente tem dois lares? Não. A residência é definida segundo o que for melhor para a criança. Poderá ser fruto do acordo entre os pais ou de uma decisão judicial quando não há este acordo. E qual a diferença entre a guarda compartilhada e a guarda alternada? Na guarda alternada, a criança fica uma parte com o pai, uma parte com a mãe. Ou seja, tem duas residências. A criança fica para lá e fica para cá. Isso não é recomendável. Por quê? Porque acaba perdendo aquele referencial de residência. E qual a diferença entre a guarda compartilhada e a guarda unilateral? A regra é a guarda compartilhada, mas nem sempre esta poderá ser definida. Por exemplo, um dos pais não quer a guarda, um dos pais não tem condições de cuidar do filho, um dos pais não tem aptidão para cuidar do filho, por exemplo, abuso de álcool, abuso de drogas, violência psicológica, violência física, e há casos ainda em que nenhum dos pais possuem aptidão para cuidar dos filhos. Aí, neste caso, a guarda pode ser concedida a terceiro, por exemplo, um tio, os avós, segundo a afinidade que vai ter aí com a criança e o adolescente. Na guarda unilateral, a guarda é concedida a um dos genitores. O outro tem direito à visitação. Então, o poder de decisão referente à vida da criança e do adolescente cabe àquele que tem a guarda. O outro terá direito à visitação. Na guarda compartilhada, não há de se falar em visitação. Por quê? Porque aqui ambos possuem a guarda. Neste caso, a convivência é mútua.
Não havendo acordo entre os pais e ambos possuem aptidão para cuidar da criança e do adolescente, a guarda também será compartilhada. Neste caso, como não há acordo, será fruto de uma decisão judicial. E quanto ao pagamento da pensão alimentícia? Bom, a pensão alimentícia deve levar em consideração a necessidade da criança e do adolescente e o poder econômico dos genitores. No caso da guarda unilateral, quem paga a pensão é quem tem o direito à visitação. No caso da guarda compartilhada, quem paga a pensão é quem não reside com a criança. Quando há o descumprimento do direito de convivência, do direito de visitação, neste caso pode haver a interferência do judiciário, mas sempre levando em consideração o que for melhor para os filhos menores. Importante ressaltar que a questão da guarda pode ser revista a qualquer momento. Por exemplo, uso de drogas por parte dos pais, abuso, violência doméstica, inobservância, por exemplo, das obrigações escolares. E a criança pode decidir com quem ela quer ficar? Até os 12 anos, a criança poderá ser ouvida. Dos 12 ao 18, deverá ser ouvida. No entanto, não quer dizer que a vontade será aquela do menor ou do adolescente. Por quê? Porque deverá sempre levar em consideração o que for melhor para os filhos menores. E aqui devemos nos atentar para os casos de alienação parental, em que um dos pais acaba influenciando na decisão do outro, denegrindo a imagem do outro, tirando a autoridade do outro. Por exemplo, o seu pai não sabe educar, a casa do seu pai é muito ruim, a sua mãe é muito brava e por aí vai. Os pais podem mudar o domicílio da criança? Aqui uma dúvida muito comum. O domicílio da criança deve ser fixado em comum acordo entre o pai e a mãe. Não havendo acordo, poderá sim haver a interferência do judiciário. Então, a mudança de domicílio não pode ocorrer sem a concordância da outra parte. Ou seja, não pode mudar de cidade, não pode mudar de estado. E isso é muito comum. Quando não tem a concordância dos dois, deverá o quê? Pedir autorização judicial. E muitas vezes o juiz poderá conceder sim, por exemplo, no caso de violência, no caso de maus tratos. Mas também, muitas vezes, o motivo da alteração do domicílio é para obter algum bem, por exemplo, um aumento de pensão, né? Então acaba utilizando a criança para obter alguma vantagem. Há casos e casos. A regra é que não pode alterar se não houver concordância. E se não houver concordância, neste caso, o juiz poderá intervir. E quanto à responsabilidade dos pais em relação aos atos ilícitos cometidos pelos filhos contra terceiros. Neste caso, quando a guarda é compartilhada, ambos os pais respondem. Por quê? Porque ambos possuem a guarda. Agora, no caso da guarda unilateral, responde aquele que possui a guarda, salvo se, quando ocorreu o evento, estava com aquele que tem direito à visitação. Então, aí deve-se analisar, por exemplo, quando um menor pega o carro do pai e acaba batendo, vindo a causar o quê? O dano ao terceiro. O fato de um dos genitores possuir uma condição econômica inferior, ser uma pessoa mais simples, de modo algum deverá afastar o seu direito de convivência, o seu direito de visitação. E sim, cabe aos filhos se adaptar às duas realidades. Família é aquele destinado à moradia da entidade familiar. Por que entidade familiar? Porque aí engloba as pessoas casadas, em união estável, união homoafetiva, pessoas solteiras, separadas, viúvas e os seus descendentes menores e incapazes. Qual a finalidade do bem de família? É proteger a entidade familiar das dívidas futuras. Quais as espécies do bem de família? Nós temos o bem de família legal e o bem de família voluntário. O bem de família legal é aquele que decorre de lei. É instituído automaticamente com a moradia no imóvel.
Já o bem de família voluntário é aquele que decorre de escritura pública ou testamento, devendo esta escritura ser averbada na matrícula do imóvel. Atenção, só há proteção do bem de família quando na aquisição do imóvel a pessoa era solvente. O que é ser solvente? É não ter mais dívidas do que bens. Pode até ter dívidas, mas tem que ter como pagá-las. Por que isso? Para não se configurar a chamada fraude contra credores. Também não será objeto de proteção quando a pessoa, por exemplo, compra um bem mais suntuoso a fim de proteger todo o seu patrimônio. Por exemplo, aquela pessoa que morava num apartamento de 1 quarto e de repente vem e compra uma mansão. Neste caso, poderá este imóvel ser sim penhorado, ou este imóvel ou o imóvel anterior. Qual a diferença entre o bem de família legal e o bem de família voluntário? No bem de família legal, o bem ele é impenhorável, mas ele pode ser vendido a qualquer momento. Já o bem de família voluntário, além dele ser impenhorável, ele também é inalienável, ou seja, só pode ser vendido mediante ordem judicial. Quais os bens que podem ser objeto da proteção do bem de família? Vamos lá. Bens rurais ou urbanos que sirvam de residência para a entidade familiar. Aqui engloba plantações, construções, objetos de uso profissional. Não abrange carros, objetos suntuosos, obras de arte. Lembram o caso do banqueiro de Santos? Então, teve vários bens imóveis penhorados, mas também as suas obras de arte. A limitação do valor para a proteção do bem de família? Para o bem de família legal, não há limitação. No caso de ter vários bens que sirvam de residência para a entidade familiar, poderá ser penhorado aquele de menor valor. Já no caso do bem de família voluntário, há sim limitação de valor. Ou seja, a instituição do bem de família, o imóvel destinado ao bem de família, não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio do instituidor. Mas por que isso? Porque tem que preservar a legítima. O que é a legítima? Aquela parte do patrimônio destinado aos herdeiros legais do instituidor. E no caso da morte do doador antes do beneficiário? Neste caso, o bem volta para o doador. Quais as exceções da proteção do bem de família? Ou seja, quais os casos em que o bem de família poderá sim ser penhorado? Vamos lá. Dívidas anteriores à aquisição do imóvel. Dívidas oriundas de tributos, por exemplo, o IPTU do imóvel. Dívidas de condomínio do imóvel. Créditos decorrentes de pensão alimentícia. Também o imóvel dado em garantia real, no caso, por exemplo, da pessoa que adquire um bem para ser o seu bem de família e aí não quita este bem. Neste caso, poderá sim ser penhorado. Também poderá ser penhorado os bens decorrentes de crime. Vocês lembram do caso daquele mega traficante Abadia? Então, ele teve vários bens imóveis penhorados. Outra exceção, e aqui muita atenção, fiança. Se você tem apenas um bem de família e dá como garantia no contrato de fiança, o seu bem de família poderá sim ser penhorado. E vejam, o afiançado não poderá ter o seu bem de família penhorado, mas o fiador sim. Então é caso de você pensar muito bem antes de dar o seu bem como garantia. Há uma exceção, no caso de contrato de locação comercial, mas aqui ainda poderá ser alterada esta decisão, porque o plenário do STF ainda irá abordar esta questão. Quando cessa a proteção ao imóvel destinado ao bem de família? No caso do bem de família legal, cessa a partir do momento em que a entidade familiar não mais resida naquele respectivo imóvel. Há uma exceção aqui. Ainda que a entidade familiar não resida no imóvel, mas este serve de sustento à entidade familiar, por exemplo, um imóvel destinado à locação, que a família vive desta locação, este imóvel não poderá ser penhorado.
A extinção do bem de família voluntário ocorre somente mediante ordem judicial e participação do Ministério Público. A morte dos descendentes também gera a extinção. No caso de divórcio, permanece a proteção ao bem de família? Sim, permanece, desde que haja filhos menores ou incapazes. E quando a manutenção deste imóvel se faz por demais onerosa para a família, por exemplo, um IPTU muito alto, um condomínio muito alto, neste caso, deverá ser requerido ao juiz a venda ou substituição do bem. Mas veja, isso vale para o bem de família voluntário. É possível que você faça o seu inventário num cartório de notas. É tudo mais rápido e menos custoso. Vamos aos requisitos. Pode ser feito o seu inventário extrajudicialmente em qualquer cartório de notas, independentemente do domicílio dos herdeiros, independentemente do local do patrimônio ou do local do óbito. Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes e, claro, deve haver um consenso entre eles acerca da partilha dos bens. A participação de um advogado também é obrigatória, podendo ser o mesmo advogado para todos os herdeiros. Também a inexistência de testamento ou que este esteja revogado. Mas atenção, não quer dizer que, uma vez havendo um testamento, que o seu inventário não possa ser realizado de forma extrajudicial. Neste caso, em especial, é importante que busque-se a autorização judicial, ou seja, através de uma ação de abertura de testamento e autorização para que seja feito o inventário extrajudicialmente. A escritura do inventário também não precisa de homologação judicial, tudo se resolve no cartório de notas. E se houver filhos menores ou incapazes, é possível se valer da esfera extrajudicial? Neste caso, a regra é que não pode, salvo se houver aí filho emancipado. Recentemente, no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Taubaté, na 2ª Vara de Família, houve a autorização para que seja feito o inventário extrajudicialmente, mesmo com a presença de herdeiros menores, uma vez respeitando todos os seus direitos. Trata-se de uma exceção, pode até ser aí que venha a ser a tendência. É possível ser representado por um procurador quando do ato da lavratura da escritura de inventário? É possível sim, neste caso deve conferir poderes para o fim específico, mediante também uma escritura pública lavrada no cartório de notas. Uma pergunta muito comum, é possível reconhecimento da união estável em inventário? Bom, se houver aí a unanimidade entre os herdeiros, é possível sim que essa união estável seja reconhecida no inventário. Mas não havendo essa unanimidade, o reconhecimento deverá ser feito judicialmente. É possível renunciar à herança? Bom, se o herdeiro não tem interesse em receber o patrimônio, é possível sim que ele renuncie a esse direito mediante escritura pública. E quando houver bens situados no exterior? Nestes casos, o inventário não pode ser nem extrajudicial e nem judicial no Brasil. No caso desses bens, desse patrimônio em especial, o inventário deverá ser feito no local, no país de origem onde está situado o patrimônio. E quanto custa o inventário extrajudicial? Bom, o valor vai depender do patrimônio deixado, mas o inventário extrajudicial costuma ser mais barato do que o judicial. Atenção aqui, para não pagar multa, o imposto de transmissão causa-morte, o chamado ITCMD, deverá ser pago até 180 dias a contar do óbito. Isso no estado de São Paulo. Para os demais estados, deve-se observar a legislação vigente. Uma vez concluído o inventário extrajudicial, lavrada a escritura pública, é hora de transmitir o patrimônio aos seus respectivos beneficiários. Então, essa escritura pública deverá ser levada. Por exemplo, no caso de bens imóveis, deverá ser apresentada no cartório de registro de imóveis. No caso de veículos, deverá ser apresentada no Detran. No caso de sociedade, deverá ser apresentada na junta comercial. No caso de patrimônio em dinheiro, deverá ser apresentado no banco respectivo. E se uma vez encerrado o inventário, os herdeiros descobrem bens que não foram inventariados?
Neste caso, é possível fazer a sobrepartilha. Também poderá ser feita extrajudicialmente, cumprindo os mesmos requisitos mencionados ali, para que se possa fazer o inventário extrajudicial. Ainda que o inventário em si tenha sido feito judicialmente, a sobrepartilha pode sim ser feita extrajudicialmente. Você sabia que é muito comum a discordância entre os herdeiros quando da venda de um imóvel herdado em comum? O problema pode ocorrer até mesmo em relação ao preço de venda ou em relação até à discordância e resistência do outro herdeiro em vender o imóvel. Então, saiba de uma vez por todas o que fazer em caso de discordância em relação à venda do imóvel comum. Em regra, esses herdeiros são determinados por lei ou podem ser arrolados em um testamento. Nada pode ser vendido ou dividido se não constar no inventário, no procedimento do inventário. Por essa razão, a necessidade de se fazer um inventário a fim de fazer a distribuição dos bens. Em situações específicas, o juiz pode sim autorizar a comercialização, a venda dos bens arrolados no inventário. Mas afinal, então o que fazer quando um herdeiro não quer vender o bem e o outro deseja? Neste caso, aquele herdeiro que deseja vender, comercializar o bem comum, deverá notificar o outro herdeiro ou os demais herdeiros a fim de demonstrar o seu interesse em relação à venda do imóvel comum. Caso não haja manifestação estabelecida dentro do prazo de notificação, neste caso será necessário entrar então com uma demanda judicial para que possa então buscar a venda desse imóvel comum. Essa ação é chamada extinção de condomínio. A ação de extinção de condomínio, que é utilizada para forçar a venda quando há resistência, não há a concordância de todos os herdeiros em relação ao bem comum. De acordo com o artigo 1322 do Código Civil, os herdeiros possuem direito de preferência em adquirir o bem posto à venda. Caso nenhum dos herdeiros tenha o interesse em adquirir o bem, neste caso o imóvel deverá ir a leilão. A venda pode ocorrer no primeiro leilão ou no segundo leilão, sendo que no segundo o valor normalmente acaba sendo menor do que o primeiro. Uma vez vendido o imóvel, é a vez então de se fazer a distribuição do valor arrecadado entre os beneficiários. Importante lembrar que o regime de casamento pode se influenciar quando da compra e venda de um imóvel. Então, se um dos herdeiros for casado, é importante observar os trâmites legais. Porque, dependendo do regime de casamento, é importante que haja, então, a outorga, ou seja, a autorização do cônjuge. Outro detalhe importante é se o imóvel a ser negociado está sendo financiado, está aí com um financiamento ativo, é possível sim fazer a intermediação, a venda deste bem, desde que siga sim todos os trâmites legais. Então aí a importância de você ser auxiliado por um advogado. Então, se você tem bens e tem receio que os seus herdeiros futuramente possam vir a brigar, a se desentenderem em decorrência desse patrimônio, vai aqui uma solução. É possível que em vida você faça um testamento a fim de arrolar, a fim de distribuir os bens de acordo com a sua vontade. Mas atenção aí, neste caso, essa disponibilidade para que você possa distribuir o seu patrimônio deverá observar a legítima. O que é a legítima? São aqueles bens que são destinados aos seus herdeiros legais. Então, a pessoa que possui um patrimônio pode dispor apenas de 50% dos seus bens particulares. Os outros 50% deverão sim ser distribuídos de acordo com os seus herdeiros. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se, é muito importante que você saiba quais são os seus direitos. Até o próximo vídeo.